Muito bem, nós vamos dar sequência aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição, porque infelizmente, nós tivemos aí mais um dado negativo na economia. O IBGE divulgou hoje a inflação do mês de abril, que acelerou 1,06% no mês passado. O João Vitor Rocha está conosco. João Vitor, houve uma desaceleração em relação a março. Março foi mais forte a inflação, mas de qualquer forma temos aí o maior valor para abril desde 96 e no acumulado dos 12 últimos meses, então o maior índice de inflação desde 2003, e o brasileiro sente no bolso, de fato, todo dia essa inflação. Muito bom dia, João Vitor. Bom dia, Matos. Como você falou, houve esse decréscimo de 0,56% em relação ao IPCA do mês de março, quando foi registrado em 1,62%. Essa é a maior variação, como você disse, Matos, desde 1996. No ano, o acumulado do IPCA já está em 4,29%. E nos últimos 12 meses, essa marca já está em 12,13%. Dos 9 grupos registrados, 8 tiveram um acréscimo no seu IPCA. A maior variação, por exemplo, foi no setor de alimentos e bebidas, com um crescimento de 2,06%. E na sequência veio o setor de transportes com 1,91%. Esses dois grupos representam 80% do IPCA marcado no mês de abril. Na sequência veio o grupo de saúde e cuidados pessoais, com um crescimento de 1,77%, e depois artigos e residências com 1,53%. E apenas um setor houve queda, que foi o setor da habitação, com a queda de menos 1,14%. Como você falou, Matos, houve essa decréscimo em relação ao mês passado, mas mesmo assim ainda está uma inflação muito alta. João Vitor, e mais uma vez os vilões são conhecidos, Os combustíveis, você falava ontem justamente aí acompanhando essa elevação do diesel, que vai gerar uma grande repercussão, fala-se até já de mobilização no estado do Espírito Santo em relação aos caminhoneiros. Novamente os combustíveis, os alimentos aparecem aí como os vilões. Exatamente, foram os dois setores principais, o setor de alimentos e combustíveis, e são os dois principais que a gente mais está acompanhando, digamos assim, no setor de economia aqui no jornalismo brasileiro, A gente está falando diariamente de alta de preço de legumes, frutas, verduras, carnes principalmente, alimentos básicos, a cesta básica, e também o setor de transportes com combustível. O aumento que foi anunciado ontem na distribuidora da Petrobras para o diesel, aumentos seguidos, as últimas 4 semanas a gente teve também da gasolina. Então, como você falou, Matos, são fantasmas conhecidos da população brasileira e que vai corroendo cada vez mais o salário do povo, principalmente esta questão dos transportes, dos combustíveis e também dos alimentos, que a gente não consegue viver sem, não é? Sem dúvida, João Vitor, daqui a pouco você retorna aqui na programação da Jovem Pan. Claro que a inflação não é apenas no Brasil, é maior dos Estados Unidos em 40 anos, na Europa, mas de qualquer forma, aqui nós tivemos ainda, para atrapalhar ainda mais em 2021, uma seca muito forte. Então nós tivemos problemas também no agronegócio. Depois veio aquela geada forte também, como há muito tempo não havia, muita chuva no início do ano, e claro que os combustíveis foram subindo também em razão da pandemia. Depois o conflito agora entre Rússia e Ucrânia, mais sanções em relação à Rússia, que é uma grande produtora de petróleo. Então haverá, portanto, aí a redução da oferta. O petróleo está a mais de 110 dólares o barril do Brent, que é a referência. Então tem todo esse cenário, e é claro que o Brasil aí não faz parte de uma ilha no mundo, então sente. Nós temos esses efeitos aí nos alimentos em relação a primeiro a geada, a seca, a chuva. Agora o aumento no diesel também impacta na distribuição dos alimentos, impacta em todos os setores, na verdade chega para o consumidor. É uma situação bastante delicada que, é claro, nós vamos continuar acompanhando.